Imagina só, um processo que antes levava dias, hoje é resolvido em questão de segundos. É sobre essa transformação digital que a gente vai conversar hoje, uma mudança que está impactando a vida de milhares de servidores públicos federais no Brasil. Essa é a história por trás da revolução das declarações lá na plataforma sougov.br. Para começar, vamos pensar numa situação bem prática. Alguém precisa de uma declaração funcional, sabe? Um documento essencial para coisas como abrir uma conta ou alugar um imóvel. A pergunta é: seria melhor esperar dias por esse papel ou tê-lo na mão em segundos? A resposta parece óbvia, né? Mas por muito tempo a espera era a única opção. Olha, o contraste entre o antes e o agora é impressionante. De um lado, o jeito antigo. Tinha que pedir por e-mail, esperar alguém fazer o documento manualmente, dias de espera, muita incerteza. Do outro, o jeito novo. A pessoa mesmo entra no aplicativo, gera o documento na hora e baixa na mesma hora. É essa jornada do analógico para o digital que a gente vai entender melhor. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha em como as coisas funcionavam. Antes dessa automação toda, o processo era completamente manual e dependia de um monte de gente e um monte de etapa. O caminho era exatamente esse. Primeiro, tinha que mandar um pedido formal para a unidade de gestão de pessoas. Aí, um profissional de RH precisava parar o que estava fazendo, entrar em vários sistemas, juntar as informações e montar o documento. Tudo na mão. Só depois disso é que o arquivo era enviado por e-mail, um processo cheio de etapas e, claro, super demorado. E aqui está um número que resume bem essa ineficiência. O prazo oficial para receber uma simples declaração funcional podia chegar 20 dias. 20 dias! É tempo demais para quem precisa do documento com agilidade, né? Para fechar um contrato de aluguel ou comprovar um vínculo, por exemplo. Mas olha, essa mudança de dias para segundos não aconteceu assim, da noite para o dia. Ela foi construída em cima de uma base muito sólida, um alicerce digital que foi preparado justamente para permitir essa inovação. O ponto de virada aqui foi o chamado Assentamento Funcional Digital, o AFD. Lá em 2018, ele foi o primeiro grande passo. Basicamente, o governo pegou aquelas pastas funcionais físicas, de papel mesmo, e digitalizou tudo, criando um dossiê digital único para cada servidor. Isso fez com que a informação ficasse organizada e muito mais fácil de acessar. E é importante entender que o AFD não era o objetivo final, mas sim a fundação de tudo. Sem ter todo esse histórico de trabalho já em formato digital, seria simplesmente impossível criar os serviços de autoatendimento que existem hoje no sougov.br. Então vamos avançar para ver como isso tudo virou realidade. Com essa base pronta, surge a plataforma que coloca todo esse potencial diretamente na mão dos servidores, o Sougov.br. Essa fala do Antônio Fiuza, que é diretor de soluções digitais do MGI, resume perfeitamente o objetivo. A ideia não é só digitalizar por digitalizar, sabe? É modernizar de verdade, diminuir a burocracia e, o mais importante, dar autonomia para quem usa o serviço. E agora a gente chega ao resultado prático de toda essa jornada. O verdadeiro salto de produtividade em que a espera de dias se transforma numa ação de pouquíssimos segundos. 11. Esse é o número de declarações diferentes que hoje podem ser geradas de forma totalmente automática pelo Sougov.br. O projeto começou com apenas 3 e cresceu rápido, o que só mostra o potencial gigantesco da plataforma. E não estamos falando de documentos que quase ninguém usa. São declarações do dia a dia, como a de vínculo funcional, de auxílio alimentação, auxílio transporte, jornada de trabalho. Documentos que os servidores precisam com frequência e que antes exigiam todo aquele processo manual. Se a gente comparar com aquele fluxo de 4 passos que vimos antes, a diferença é gritante. Agora são só 3 ações bem simples: acessar a plataforma, escolher o documento e gerar o PDF. Pronto. É a definição de simplicidade e eficiência. Ok, o processo ficou mais rápido, a gente já entendeu, mas qual é o impacto real disso tudo? A verdade é que os ganhos vão muito além da conveniência de uma pessoa só. Eles afetam o sistema inteiro. Os números de uso já mostram que a ferramenta foi um sucesso imediato. Só com as 3 primeiras declarações liberadas, foram milhares de emissões em poucos meses. A declaração de vínculo, por exemplo, foi gerada quase 5.000 vezes. Isso prova que existia uma demanda enorme por essa agilidade. E essa agilidade toda se traduz em economia de dinheiro também. A estimativa é que só com esses primeiros documentos automatizados foram economizados mais de R$162 mil para os cofres públicos. É a prova de que otimizar processos gera um retorno financeiro direto.
Mas não é só o dinheiro que conta. A automação reduz erros humanos, padroniza as informações e, o que é fundamental, otimiza o tempo das equipes de RH. Em vez de passar o dia gerando PDFs, esses profissionais podem se concentrar em tarefas mais estratégicas, como o desenvolvimento de pessoas. A líder do projeto, a Renata Pena Soares, resumiu isso perfeitamente. É uma situação em que todo mundo sai ganhando. O servidor, que tem o documento na hora, a gestão de pessoas, que otimiza o seu trabalho, e o governo como um todo, que se torna mais eficiente e moderno. E o mais animador é que isso é só o começo. O projeto continua a todo vapor, com a promessa de automatizar ainda mais declarações no futuro, como as de tempo de serviço e de rendimentos. Ou seja, os benefícios só tendem a aumentar. Para fechar, fica aqui uma reflexão. O caso do SOGOV-BR é um exemplo muito poderoso de como a tecnologia pode sim simplificar processos que antes eram sinônimos de lentidão. Então fica a pergunta: será que a burocracia, do jeito que a gente conhece, está finalmente com os dias contados? A resposta ainda está sendo escrita, mas iniciativas como esta com certeza apontam para um futuro muito mais ágil.